O Diário de Anne Frank, clássico. Então, mais de 70 idiomas que ele foi traduzido. O Diário de Anne Frank. Anne Frank, uma menina judia, nasce na Alemanha, em Frankfurt. A família se muda para Amsterdã em 1933, fugindo do regime nazista. Em 1942, eles se escondem num anexo. Fingem lá, né, uma viagem da casa que eles tinham, né, e se escondem nesse anexo. Anexo é o nome que é dado ao livro na sua primeira publicação, na sua primeira edição, em 1947. Em 1952, a partir de 1952, ele começa a se chamar Anne Frank, Diário de Anne Frank. E ele foi publicado pelo pai, o único sobrevivente da família. Anne, sua irmã Margot, a mãe e o pai. E o pai é o único que sobrevive. Com o fim da guerra, ele é libertado, ele retorna até o anexo e ali, né, durante esse tempo que eles viveram, né, escondidos, né, eles contaram com a ajuda de algumas pessoas que lhe traziam alimentos, livros, roupas e até alguns presentes, porque a vida também não para. Então as pessoas não param de fazer aniversário, não param de comemorar datas importantes. E aí, quando o Otto Frank recebe isso na mão, ele tem a ideia de publicar isso. Anne, uma menina de 13 anos, você consegue identificar a leveza de sua escritura. Lógico que ao longo você vai identificar, né, que ela fica ali até os quase 15 anos, nesse anexo até eles serem capturados. São capturados por volta de 3, 4 ou 5 de agosto de 1944. O livro só vai até 1º de agosto de 44, foi a última vez que Anne escreveu em seu diário. Seu diário que ela deu até o nome de Kitty, quando ela recebe, foi seu presente de quando ela fez 13 anos. E aí ela dá o nome de Kitty, e esse diário passa a ser o quê? Amiga e confidente de Anne. Então é por isso que você vai muitas vezes se emocionar com o que ela fala, com a leveza que ela traz. E olha que a gente está falando que ela está documentando um período histórico de uma das maiores atrocidades do ser humano, que foi o Holocausto. 6 milhões de judeus foram mortos nessa época, né? E mesmo assim ela traz com esperança, com leveza, com uma simplicidade. Mas a gente não pode esquecer que aqui também há um amadurecimento dela, né? Ela entra uma menina, ela se torna moça quando está escondida nesse anexo. Ela se apaixona. Há um romance também no livro. É muito interessante. Aqui vão lhe trazer muitas mudanças do comportamento dela com o pai, com a mãe, com a irmã. O relacionamento dela com a mãe não era tão bom assim. Com o pai era muito melhor. Mas há essas mudanças. Bom, há uma outra família que posteriormente vem a se esconder, a morar junto com eles lá, né? E aí você já sabe, né? Então, se isso com sua própria família já dá problema, imagina com uma outra família que são costumes, são formas de se tratar diferentes. Então, imagina dentro confinado, né? Porque você tem o confinamento no espaço físico, você tem um confinamento de ideias, de troca, de conversas, né? Você tem a escassez alimentar, você tem uma rotina rígida, porque você não está na sua casa, né? Pô, não, eu quero ir ao banheiro agora, eu vou dar descarga. Não, não pode. Você tem que contar que seu vizinho pode ouvir. Se ouvir, vão saber que tem alguém morando ali, que tem alguém ali. Quem está ali que não deveria estar,
Então a gente vai chamar quem tiver que chamar para ver o que tem. E aí eles se tornam prisioneiros. Então não pode. Você não pode tomar banho a hora que você quer, né? Você não pode chorar a hora que você quer, né? Há um momento aqui no livro que há uma tentativa de invasão nesse estabelecimento, né? Bom, e aí é um terror, porque não se pode chorar, não pode gritar, e aí faz o quê? Pode chamar alguém? Não. E se reagir a quem entrou, o que faz? O que ocorre depois? Então, é um terror. Um terror. Então, mas ela traz isso com muita leveza, né? Com muita simplicidade, né? Você consegue identificar que ela muda, né, a forma de escrever, a forma de demonstrar seus sentimentos mudam ao longo do diário. Isso é muito interessante, isso é muito interessante, isso é muito interessante. Bom, e aqui é um livro, não sei, talvez para mim seja um documentário, para mim seja um livro histórico, não um diário da menina, que o sonho dela era ser jornalista e escritora. Eu posso dizer para vocês que ela conseguiu todos os dois, porque aqui tem um relato histórico e aqui tem a própria vida, do jeito que ela poderia viver a época que viveu, né? E é tão interessante porque a gente está falando aqui de um momento que foi de muita intolerância, de discriminação, de preconceito, de racismo, de atrocidade, e ela traz com uma leveza. Então eu acredito que isso que faz o livro ser o que é até hoje, porque ele continua sendo tão procurado, né? Essa edição aqui, essa editora escolheu mais de 20 títulos e fez essa edição aqui, que eles chamam de edição luxuosa, né? É uma edição muito bonita, na verdade. Então ela tem, né, é uma capa meio que emborrachada, então você tem, ela consegue se manter conservada, né? E a esperança que a Anne tem umas passagens aqui, eu vou trazer somente algumas para vocês, né? Aqui. Páginas dessa edição 149. Olha só. Os colecionadores de documentos de guerra não encontrarão nada de especial no meu diário. Ela não tinha a menor noção do que isso iria se transformar. A gente tem aqui qual é a página? 182. 182. Meus livros são todos marcados, tá? Eu não tenho pretensão nenhuma de emprestá-los, muito menos de vendê-los. Então eles são todos marcados. Há muita gente que não admite o purgatório, o inferno ou o céu. Mas uma religião, não importa qual, mantém os homens no caminho certo. Não se trata do medo de Deus, e sim da nossa própria honra e consciência. Então o que ela diz aqui é o seguinte: não importa qual seja a religião, esteja abaixo de um teto, esteja sobre os preceitos do seu Deus, da luz que você busca, porque aqui ela está retratando que aqui você está buscando o melhor de si, e não somente para si, mas como um todo, para a coletividade. E isso ela está presa, ela está confinada, com escassez de alimento. Muitas vezes aqui era batata que tinha para comer, como alguma outra coisa. Então, mas era isso. Livros, então, os que tinham, os que apareciam, os que conseguiam trazer. E era isso que ela tinha que se lidar. E ela conseguia trazer essa ideia. Olha a outra aqui. Aqui é 88. É quase no final do livro. Então, sinto o sofrimento de milhões de seres. E mesmo assim,
Quando ergo os olhos para o céu, penso que, um dia, tudo isto voltará a ser bom, que a crueldade chegará ao seu fim. Que crueldade? A guerra, o holocausto. E que o mundo virá a conhecer de novo a ordem, a paz e a tranquilidade. Até lá, tenho que me manter firme os meus ideais. Talvez ainda os possa realizar nos tempos que virão. Então, com tudo essa névoa aqui, ela ainda fala de tempos bons. Ela continuava a estudar. Ela pensava em voltar ao colégio. Ela acreditava que ela teria a sua vida restaurada. E é por isso que esse livro é muito leve, né? Por conta disso, porque eu trago para você temas tão impactantes, né? Estou falando de atrocidade, eu estou falando de preconceito, de racismo, de intolerância. E olha o que isso levou à humanidade, né? Então essa é a importância do livro. Essa é a importância. Esse anexo que eles viveram durante esse tempo se tornou um museu. Lá em Amsterdã é um museu até hoje, né? Esse livro aqui é uma mistura de angústia com esperança, e que por mais que você saiba o tempo final, o que de fato ocorre, né? Você fica a todo momento torcendo que o que ela espera que aconteça, aconteça. Que ela sair e voltar para a vida dela. Que ela sair e voltar a ser a menina que ela era quando ela entrou. E esse livro vai trazer várias nuances. Aqui a gente está falando de uma menina que se torna moça, que se torna adolescente, que tem que aprender a lidar com as mudanças hormonais, que começa a fazer reflexões sobre a vida, sobre a sua postura, sobre os seus sentimentos, com relação ao seu pai, com relação à sua irmã, com relação à sua mãe, com relação ao seu namorado, porque aqui há um romance também. Então é um livro com muita expressão, e é por isso que ele se mantém até hoje, né? Eu indico e eu falo sinceramente que você tem que ler esse livro, que você tem que colocar para que os seus filhos leiam esse livro. Se eles não quiserem ler, que você leia para eles, que você conte a história dessa menina. Não deixe a gente, com o tempo, a gente vai perdendo, né, esquecendo da história. E quando a gente esquece a história, a gente corre o risco de cometer os mesmos erros. E a gente não pode cometer os mesmos erros. Esse erro, ele é grande demais, ele traz consequências muito grandes para que a gente cometa novamente. E se você não quiser ler o livro, se não tiver com tempo agora, né, assista o filme O Menino do Pijama Listrado, se eu não me engano é isso. Então, ele não vai ser sob a perspectiva da Anne, porque a Anne, ela tem a perspectiva de quem está com medo de ir ao campo de concentração, de ser presa, capturada para ir para o campo de concentração. Esse filme vai estar falando de uma criança que está no campo de concentração. São perspectivas diferentes, mas para que você tenha uma ideia do que foi o Holocausto, para que você tenha uma ideia do que foi essa atrocidade que o ser humano cometeu e continua a cometer em nome de quê? Vaidade, ego, orgulho, ganância, dinheiro.
voto, né? Então, fica aqui mais essa dica desse livro, um livro fácil de ler, um livro que não tem 200 páginas. Essa edição aqui terminou em 190, né? Um livro bonito, um livro emocionante. Aqui no livro você encontra fotos, né, do anexo da Anne. Aqui é ela, né? Aqui, né, ela e a irmã. Aqui você vai ter a foto do anexo, né? Isso daqui foi onde eles se esconderam. E fica aqui mais uma dica para vocês. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Comenta para mim aí qual o próximo livro que você quer que eu traga aqui para vocês, tá? E até a próxima.